Olá pessoal, espero que todos estejam saudáveis, bem, seguros, protegidos. Bom, esse é vídeo referente a 26 de maio de 2020. Vamos lembrar que esse é um material optativo. O conteúdo principal é distribuído na forma de PDF e em mais detalhes na referência da disciplina, no referência bibliográfica, que é o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, da editora Livraria da Física. Aproveito para dizer que eu fico à disposição via Google Classroom, tanto nas formas de chat privado da atividade como no mural, por e-mail e por Google Meet. Bom, hoje nós vamos falar das das condições de equilíbrio no sistema isolado, e a gente vai tratar os casos da condição de entropia, da condição de temperatura, equilíbrio mecânico, número de partículas. Então, para fazer essa brincadeira, a gente vai começar considerando nosso sistema isolado, né, onde A é o sistema de interesse, a linha é um reservatório, é um sistema que a gente acopla ao nosso sistema A, e que a gente liga esses dois sistemas e isola eles, isolamento total. A parede não passa nada, né? Essa parede aqui define A0 de maneira a constituir o nosso sistema isolado. Então, como a gente viu anteriormente, nossa energia total, né, vai ser U mais U', nosso volume total vai ser o volume de A mais o volume de A', nosso número de partículas total vai ser o número de partículas de N mais o número de partículas do nosso sistema N', e dessa maneira a gente consegue especificar o peso estatístico por U0, V0, N0, U, V e N. Aqui tem uma menção a uma frase importante do livro: se todos os vínculos internos são fixos e o sistema alcança um estado de equilíbrio, a probabilidade de encontrar o sistema nesse estado é proporcional ao seu peso estatístico a ω0, porque de acordo com a probabilidade o postulado das iguais probabilidades a priori, todos os estados são igualmente prováveis. Então aqui a gente está tratando a relação do peso estatístico em relação a equilíbrio. Todavia, perceba que se a gente fizer uma remoção desse vínculo, ou seja, uma parede fixa que passa a ser móvel, ou por exemplo, se a gente pegar e remover uma parede do sistema, tal, o nosso sistema vai mudar esse peso estatístico, né? Ele vai alterar, porque isso aí vai mudar as configurações que o meu sistema pode assumir, né? Ele vai se readequar, né? Reequilibrar, e aí a gente pode acabar alterando o que é esse peso estatístico, né? Porque a gente vai ter uma reacomodação. E aí, para diferenciar essas duas condições, a gente vai ter um peso estatístico inicialmente, que a gente vai chamar de ω_i, e um final que a gente vai chamar de ω_f, que vai acabar sendo dado pelo valor y de i, o y de k lá do último conteúdo, que é o que, por cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, aparece aqui na equação 1, que é a nossa definição de probabilidade ingênua, né? Número de eventos desejados, ou seja, ω de y de k sobre o total. Lembrar que o total é o número total de microestados, que é ω de u,
esse valor é fixo, não muda, então eu passo a dizer que a minha probabilidade é proporcional ao meu ômega de U de YK. A remoção do vínculo, né, da parede ou deixar a parede imóvel, ela só pode resultar em manter o número de estados que eu tenho acessível ao sistema ou de aumentar esse número de estados. O livro comenta isso extraindo uma frase do livro do Reif, que é traduzida no livro do Casquilho. Quando se remove algum vínculo sobre um sistema isolado, então o correspondente parâmetro y do sistema tende a reajustar-se de tal modo que o peso estatístico ômega de UVN atinja um máximo. O equilíbrio correspondente ao valor desse parâmetro maximiza ômega com o V e N fixos. Bom, isso aqui é basicamente a ideia que a gente empregou lá nos conceitos de ensemble canônico, no método do termo máximo, que era a ideia de maximizar a entropia. Pela fórmula de Boltzmann, a entropia está relacionada com o ômega. Então, maximizar a entropia significa em maximizar o ômega. Ok? E em relação a ser maior ou igual, significa que eu posso continuar tendo os mesmos estados, ou eu posso gerar um número de estados novos. Mas perceba que eu não consigo remover os estados que eu tenho com esse tipo de experimento de simplesmente tirar uma parede ou deixar essa parede imóvel ou coisas desse tipo. Tá? Então, pela fórmula de Boltzmann, é possível reformular a citação de condição de máxima probabilidade num sistema isolado. Então, aqui extração direta, estou usando as palavras do livro. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Em geral, ela aumenta no estado de equilíbrio. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. No estado de equilíbrio, a entropia atinge o seu valor máximo. Isto revela o significado estatístico da segunda lei da termodinâmica, o estado de máxima entropia. Isto é, o estado de equilíbrio para um sistema isolado, segundo a termodinâmica clássica, é o estado de máxima probabilidade. Bom, aqui ainda, gente, pode ser que não tenha ficado muito claro essa questão, mas você só aumenta mesmo e tudo mais, tal. Mais lá na frente a gente vai botar uma condição de equilíbrio, a gente vai estabelecer o que são uma condição para os processos naturais. Então, o que a gente vai fazer é manter a energia do meu sistema fixa no microcanônico e verificar qual que é a evolução. A gente vai voltar a ter a ideia de que a entropia do meu universo, ou seja, do meu sistema isolado, ela só vai poder ser igual ou aumentar. Porque, no fundo, a gente está traduzindo isso aí de uma maneira introdutória e intuitiva. Bom, equilíbrio térmico. Vamos continuar de novo com o meu sisteminha isolado. Vamos considerar que agora a parede está fixa e permeável, ou seja, não permite trocar partículas, mas que ela permite trocar calor. Então, o sistema A e o sistema A', eles podem trocar calor. Então, como já apresentado, né, na figura 3, partindo da propriedade aditiva da entropia, né, S0 é igual a S mais S', a gente pode pegar e derivar, né, essa expressão. Se a gente derivar toda a expressão por U, mantendo V e N constante, a gente não altera a igualdade. Isso vai acabar me dando uma derivada parcial de S0 em relação ao com Vn constante, igual a derivada de S em U, mais a derivada de S' em U para V e N constante.
E aqui, o que a gente pode fazer é a seguinte coisa, né? A gente pode pegar e aplicar aqui uma mudançazinha, né? Para a gente simplesmente adiciona um du', né? Para tirar essa variável, essa derivada em relação a du e passar ela para a derivada em relação a u', ou seja, tratando as taxas em relação a cada um das variações, ou seja, em relação a cada um dos parâmetros em cada um dos sistemas de interesse. Aqui, todavia, é interessante a gente notar que o zero ele é uma constante, né? Ele é a energia total do sistema. E que, por isso, toda a energia que o meu sistema A ele perde para o meu sistema linha. E se o meu sistema linha que está perdendo energia, ele vai perder para o meu sistema A. Então, dessa maneira, a gente pode concluir que du' deve ser igual a -1, né? É sempre o que um perdeu, o outro ganhou. O que um ganhou, o outro perdeu e assim segue. Ou seja, trivialmente a gente consegue demonstrar essa relação, né, pelo que a gente tem aqui na maluquice de ter o PDF em azul e a captura do vídeo, isso aqui aparecer por alguma razão que eu desconheço em vermelho. Então, o zero é igual a U mais o', significa que o' é o zero menos U, né? Passei só o U para o outro lado da expressão, derivando tudo em relação a U e tendo que o zero é uma constante, a gente acaba chegando que du' vai ser igual a menos du' e du' é igual a 1. Então, acho que aqui fica bem claro de visualizar essa informação que está sendo colocada aqui. Dessa maneira, ou seja, a gente vai acabar partindo dessa equação 5 e com essa equação 5, como a gente vai acabar resultando só do igual em diante, né? Igual a zero. Esse cara aqui vai passar a ser ds du igual a menos ds' a du', mas vamos lembrar que tem um sinal de menos aqui, então eles acabam sendo uma igualdade, que é o que está aqui na equação 6. Essa relação é a que deve definir o nosso equilíbrio térmico introduzido pela termodinâmica clássica, né? A gente está falando da grandeza ds/du, né? Aqui de V e N, deve estar relacionado com a temperatura do sistema. Se a gente usar a fórmula de Boltzmann e definir o beta, né, como del ln de ômega du a V e N constante, então a nossa condição de equilíbrio ela vai acabar sendo beta igual a B'. Bom, aqui é oportuno a gente pegar aí para quem não sacou prontamente essa brincadeira, simplesmente pegar a fórmula de Boltzmann, fazer uma definição, uma dedução, uma derivada em U, e então comparar o du com a relação fundamental da termodinâmica, e lembrar que daí a gente tira aqui ds/du, a V e N constante é o inverso da temperatura, e que então essa relação deve dar que beta é igual a 1 sobre kBt, que vai ser igual a del kb ln de ômega du com V e N constante. Seguindo aqui, então, o parâmetro beta mede uma propriedade fundamental do sistema, que é a variação
do peso estatístico com energia. Dessa maneira, aquele beta que a gente não tinha definido lá pelos multiplicadores de Lagrange, ou seja, que a gente não definiu até o momento, agora a gente pode definir ela em relação à temperatura absoluta T de um sistema, como sendo 1 sobre T igual a KB vezes beta. E essa relação vai ser dada por ds, a du, a V e N constante, né? Perceba que é o que a gente tem na relação 12 aqui em vermelho ou em azul. E se isso ocorre e a gente retornar a equação 8, significa que 1 sobre KBT é igual a 1 sobre KBT'. Se isso é verdade, então significa que 1 sobre T é igual a 1 sobre T' e, portanto, a condição de equilíbrio deve ser escrita na forma de que T é igual a T'. A gente ainda pode reproduzir o procedimento anterior do ponto de vista de probabilidade, né? Então, partindo da relação de probabilidade, empregando as ideias lá do conteúdo imediatamente anterior, né? Ômega igual a ômega vezes ômega'. E aí a gente acaba tendo que só substituir aqui no lugar de ômega zero esse produto dos ômegas. E tomando o logaritmo, né? A gente vai chegar aqui ln de P de U vai ser igual a uma constante, né? Por causa da constante de proporcionalidade aqui, né? Na hora que a gente aplicar o ln vai sair a constante. Isso aqui é só para a gente poder ter uma igualdade. Mais a ln de ômega, mais a ln de ômega'. E que pela condição de equilíbrio e pela definição de entropia, vai permitir escrever que a derivada de ln da probabilidade de U por del U é igual a zero. Aqui de novo também não tem muito segredo, porque a gente está tratando valores constantes aqui, né? São 3 constantes. E, todavia, note que essa derivada, de certa forma, de ds, né, já que S é igual a KB ln de ômega, que é o que está representando o nosso P aqui, isso aqui define um ponto de máximo, né? Então, a gente acaba tendo que a condição de máxima probabilidade, que depois a gente vai ver que é a condição de máxima entropia também, mas aqui a gente já consegue, eu acho que já consegue fazer essa associação, vai corresponder ao equilíbrio térmico. Bom, aqui o que a gente vai fazer agora na sequência é simplesmente ficar repetindo a mesma ideia, igualzinho, para todas as outras condições de equilíbrio. Então, por exemplo, a condição de equilíbrio mecânico. Agora o que a gente vai dizer é que a gente tem um sistema isolado, que a parede desse sistema isolado, ou seja, a parede que conecta A e a linha, ela permite trocas de calor e ela é móvel, mas ela não permite a passagem de partículas. Claro, porque eu estou interessado no equilíbrio mecânico. Não quero mexer ainda com o equilíbrio químico. Então, de novo, a gente toma U e V como variáveis independentes. No primeiro caso, a gente tomava só o U, né? Agora a gente está tomando U e V como variáveis independentes do meu sistema. E segue o mesmo procedimento. Então, a gente parte lá da equação 5, né? Que é essa relação aqui das entropias. E a gente consegue escrever novamente aqui na equação 19, só que agora o que a gente vai fazer é estabelecer uma derivada em relação a U,
mantendo V e N constante, e uma derivada em V, mantendo U e N constante. De novo, o que a gente acaba tendo aqui é que a gente já sabe que a condição de equilíbrio térmico é de que T tem que ser igual a T'. Ou seja, a primeira parte, essa primeira parte em colchete aqui, a gente está trabalhando com T, né? DU' por DU é menos 1, que a gente já sabe. E esse aqui é T', que é igual a T. Então, essa primeira parte que a gente tem é T menos T, e isso aqui vai dar 0. Então, o equilíbrio mecânico vai ser dado quando o segundo termo aqui em colchete, ele é igual a 0, porque isso aqui é igual a 0. De modo que a condição de equilíbrio vai ser aquela de ds dv AU e N constante igual a del S del V AU' N'. Daí a gente acaba concluindo que essa grandeza deve estar relacionada, então, já que esse equilíbrio é um equilíbrio mecânico, ele deve estar relacionado com a pressão. Ou seja, a condição de equilíbrio que a gente tem do equilíbrio mecânico, ele deve levar em conta, claro, o equilíbrio térmico, mas a condição de equilíbrio mecânico vai ser de a pressão de A igual à pressão de A'. Aqui é onde o livro começa a dar sinais de que as relações P, V e T, que são dadas por essa equação 21, é a equação de estado do sistema no formalismo microcanônico, e P por T é o parâmetro intensivo conjugado com o volume, que é o que eu mencionei, que vale a pena dar uma olhadinha no Kahlen sobre essa questão de associar com força conjugada ou parâmetro conjugado as relações os termos da relação fundamental da termodinâmica. Bom, o passo seguinte é o equilíbrio entre a troca de partículas. Então, a gente vai considerar sistema isolado a 0, com parede móvel, permeável ao calor e que permite troca de partículas. Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo é, de certa forma, removendo a parede, né, que separa A e A'. Nesse caso, o que eu preciso fazer, de novo, mais do mesmo, gente, é a derivada em relação a U com V e N constante, a derivada em relação a V com U e N constante, a derivada em relação a N com U e V constante. Similarmente, o que a gente vai ter é que a condição aqui na primeira linha, onde eu estou passando o mouse, o primeiro colchete, que condição de equilíbrio térmico tem que ser satisfeita, então esse é o primeiro colchete dá 0. Aí a relação de equilíbrio mecânico ela tem que ser satisfeita, acabamos de ver na seção imediatamente anterior, então esse termo é igual a 0, o que vai resultar na equação 23, em que, se a gente for olhar lá para a relação fundamental da termodinâmica, vai acabar estando relacionada com o potencial químico. Aqui é onde eu falo para vocês que vale a pena dar uma olhada em transformações, relações de Maxwell e potenciais termodinâmicos, e que vai determinar que o equilíbrio de troca de partículas vai ser quando a gente alcançar o potencial químico no sistema A igual ao potencial químico no sistema A'. De novo, aqui fazendo referência ao parâmetro intensivo conjugado com o número de partículas. Bom, hoje a gente viu então as relações de equilíbrio,
relações de equilíbrio entre esses sistemas vão ser quando alcançarem as mesmas temperaturas, mesma pressão e mesmo potencial químico. E já começamos a verificar a relação da máxima entropia, que é o que a gente vai buscar agora, que é numa condição fora do equilíbrio, qual que é o caminho de um processo natural e o que vai acabar sendo minimizado ou maximizado. Bom, eu encerro esse conteúdo por aqui, torcendo para que esteja todo mundo bem, que a gente possa voltar até as aulas presenciais em breve. E ficando à disposição. Um abração para todo mundo.